Hello, hello, mulheres alquimistas! Muito boa noite! Sejam bem-vindas a mais um Fale com a Jana. Toda quinta-feira às 20h20. Nessa semana, no mês de abril, estamos falando sobre os dilemas das empreendedoras. E hoje, o nosso maior dilema vai ser falar sobre o medo de vender. E para quem está chegando aqui, eu quero que você vá convidando as amigas de vocês, todas as mulheres empreendedoras ou até mesmo homens que querem aprender a se comunicar com persuasão, com propriedade, com assertividade. A venda nada mais é do que a arte de influenciar as pessoas e de ajudar elas numa tomada de decisão. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Vamos enviando aí um aviãozinho para amigas de vocês, porque essa live tem 24 anos de experiência aqui na área comercial, que eu tenho no meu background, e eu vou trazer muito conteúdo relevante, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero saber aqui de vocês, quem tem medo de vender, levanta a mão. Quem tem medo de vender, levanta a mão. Vamos lá, quem tem medo de vender, levanta a mão. Tem que levantar a mão, não pode ficar tímida, hein? Eu quero saber quem tem medo de vender, porque essa é uma das maiores dores que eu escuto das mulheres empreendedoras que me procuram para avançar nos negócios. E por que eu tô falando de vendas? Em primeiro lugar, para você que tá chegando aqui, que não me conhece, que tá assistindo essa live ao vivo ou gravada, né? O meu nome é Janaína Sofia, eu trabalho como mentora de carreira em empreendedorismo. E tenho 24 anos de experiência na área comercial e de desenvolvimento humano. No Brasil, o meu trabalho era vender cursos de vendas, treinamento, de liderança, negociação, atendimento ao cliente para grandes empresas, planejamento estratégico. Eu trabalhava no Senac e o meu trabalho era participar de cursos e treinamentos para então incorporar esses treinamentos nas organizações. E também tenho um background em comunicação e um MBA em marketing, que me ajuda muito a unificar, né, todo esse conhecimento de comunicação, marketing e vendas, e hoje dar esse alicerce, suporte para todas as empreendedoras que me procuram e que precisam alavancar os seus negócios, crescer ou simplesmente viver uma vida sustentável. E qual é a importância da gente falar sobre vendas? Vendas é uma das habilidades principais para qualquer empresa sobreviver de forma sustentável, tá? Sustentável. Hoje em dia, nós não podemos mais apenas confiar, né, no Instagram para vender ou nas redes sociais para que a gente possa vender os nossos serviços. Cada vez mais a gente precisa trazer e imprimir, né, o processo de humanização, porque cada vez mais a gente está trabalhando no digital e ficando distante das pessoas. Então, você aí que está chegando aí, que tem um negócio, que tem medo de vender os seus serviços, eu queria em primeiro lugar te dizer o porquê que isso acontece. Por que você tem medo de vender o seu serviço? Você já parou para pensar o porquê que você tem medo? Já parou para pensar? O medo, ele tá muito calcado, tá? A parte de quando a gente pensa na figura do vendedor, nós não temos normalmente uma boa impressão, é ou não é? E aqui eu quero fazer um teste contigo que tá assistindo aí. Você, quando eu falo a palavra vendedor, o que é que vem na tua cabeça? Escreve a primeira coisa aí pra mim. Vendedor, o que vem na tua cabeça quando você escuta a palavra vendedor? Vamos lá. Quando eu normalmente pergunto isso em treinamento, as pessoas começam a falar picareta, sacanagem, pressão. Começam a falar muitas coisas pejorativas sobre a figura do vendedor. E ninguém quer estar na posição da pessoa inoportuna ou da pessoa insistente, da pessoa chata. E quando você se vê neste papel vendendo os serviços de vocês, que eu tenho certeza
que é muito genuíno e que tem o principal objetivo, ajudar outras pessoas a transformar a vida delas, e vocês se veem nesse papel de chata, de insistente, de inoportuna, isso cria um desconforto no estômago. É ou não é? Estão acompanhando? Acontece isso com vocês? Vocês sentem? Você que está aí assistindo, você sente esse desconforto no estômago quando você pensa em vender? Porque você não quer ser essa pessoa chata, inoportuna, insistente e que não fala a verdade? Pois tudo isso está no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, esses adjetivos pejorativos da figura do vendedor. Infelizmente. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu saí da faculdade de comunicação, 17 não, entrei na faculdade de comunicação, me formei aos 21 e tudo que eu conseguia lá na cidade de Porto Alegre era empregos na área comercial. E eu lembro que eu ficava morrendo de vergonha que eu trabalhava com vendas. Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu trabalhava com vendas. Olha só, de tão pejorativo que tem a carreira de vendas. Mas com o tempo eu fui entendendo que a minha forma de vender era uma forma que já trazia um caráter mais assim da empatia, pela minha própria personalidade, de me colocar no lugar do outro, né? E eu ficava louca quando eu via quando os vendedores mentiam para vender, ou quando eu trabalhava, eu fui corretora de imóveis durante um tempo, durante 3 anos, dos 21 aos 23 eu fui corretora de imóveis lá em Porto Alegre. E eu ficava enlouquecida porque eu via muitos corretores não falando a verdade sobre os imóveis para poder vender e ficava muito chateada. E eu me destacava sempre por trazer a verdade e falar a verdade. Então eu acho que isso também está muito alinhado aos meus valores, mas está alinhado também ao processo de humanização. Quando a gente trabalha a venda humanizada, nós estamos focando no humano. Mas a venda tradicional, ela foca na venda pela venda. E quando você focar na venda pela venda, o que vai acontecer? O seu cliente vai sentir que ele é mais um número e ele não vai comprar de você. Então, muitos empreendedores, muitas empreendedoras saem por aí para vender e se esquecem do que é mais importante, de se conectar com o propósito de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Então, a venda tradicional, ela foca na venda e no número e trata o cliente como um número. Na venda humanizada, a gente trabalha o ser humano, as necessidades e desejos genuínos desse ser humano que tem um problema a ser resolvido, e você, prestadora de serviços, que está nessa posição de vender os seus serviços, está ali, na verdade, para ajudar este cliente genuinamente a resolver um problema. É assim que eu sempre me coloquei e por isso que eu fui campeã de vendas em todas as empresas que eu passei. Essa parte eu não contei, eu vou abrir aqui um parênteses. Na Austrália, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como vendedora numa loja de roupa masculina, no qual, semana após semana, eu me destacava como campeã top 5 da companhia. E quando foi passando o tempo, eu tive a oportunidade de receber um sponsor. 6 meses depois, eu estava sendo sponsorada pela rede, dessa rede varejista. E 1 ano depois, eu assumi a maior loja da Austrália. Entre 40 lojas, eu assumi uma loja de 250 metros quadrados, no qual a loja ganhou muitos prêmios. Top dólar na Austrália, maiores IPTs, que são item por transações, average sale. E isso se deu, todos esses prêmios, né? Primeiro, porque na loja eu trazia muito o caráter da humanização. Ou seja, os clientes, eles não eram tratados como clientes. Eles eram tratados como pessoas. Oi, Bibi! Eles eram tratados como pessoas. Eram homens de mais idade, né? E no início eu lembro que eu, não queria estar aqui trabalhando como gerente de loja, eu queria estar trabalhando na minha área. Mas eu trouxe um propósito maior de ajudar aquelas pessoas que eram mais de idade e trazer um propósito maior para aquele trabalho, para me motivar. E aí, realmente, eu ajudava aquelas pessoas com o coração. E aí que se criava um vínculo, se criava relacionamento, os clientes voltavam para comprar mais e se estabelecia um processo de encantamento, uma cultura de encantamento e de relacionamento com o cliente. Então eu quero te dizer aqui uma coisa muito importante, anota aí essa palavra,
Relacionamento é uma das coisas mais importantes que você pode ter com as pessoas em geral, principalmente com os teus clientes ou com os clientes que você quer, né, construir essa parceria de você prestar os seus serviços. Ninguém vende nada se não tiver relacionamento e ninguém consegue emprego no mercado se não tiver relacionamento. Quando a gente fala de vendas, aqui eu tô trazendo vendas de serviço, mas vendas, na verdade, é para todo tipo de profissional. Se você não é empreendedora e quer uma oportunidade de emprego, se você não souber vender você mesma, os teus diferenciais e os benefícios que você vai agregar na vida da organização, você acha que você vai conseguir um emprego? O que você acha? Se você não soubesse vender, que você é a candidata certa, será que você consegue um emprego? Se você não conseguir, como empreendedora, vender os teus diferenciais e os benefícios na vida dos clientes, você acha, hi Josh, você acha que você vai conseguir o seu trabalho? Você também não vai conseguir. Então, é muito importante a gente entender que venda é uma habilidade da gente conseguir comunicar com persuasão e direcionar o cliente de A para B. É ajudar o cliente a resolver um problema numa tomada de decisão. Então, eu quero fazer com que vocês saiam dessa live com a seguinte perspectiva, que vendedor é uma coisa pejorativa, para que vocês saiam dessa live como alguém líder do processo de vendas. Se vocês entenderem que vocês precisam desenvolver a habilidade de liderança para que vocês consigam ajudar o cliente de vocês a resolver um problema, vocês entenderam tudo. Na verdade, se vocês... Vamos parar para pensar aqui. Vamos pensar num líder. Eu quero que vocês pensem agora num líder que vocês admiram. Pode ser uma pessoa famosa, presidente da república, o pai de vocês, o tio. Pensa nessa pessoa aí. Eu vou dar um minutinho. Pensa nessa pessoa. Agora começa a escrever para mim uma ou duas ou três características dessa pessoa que você admira como líder. Escreve aí pra mim. A principal característica que você vê nesta pessoa. Vamos lá. Talvez você possa estar pensando em empatia, habilidade de ouvir, habilidade de comunicar. Talvez você possa estar pensando em resiliência mental, foco. Qual é essa principal característica que você admira nessa pessoa, nesse líder que você admira? Vamos lá. Escreve aí uma palavra que você admira em um líder que você conhece. Não precisa escrever o nome do líder, só fala a competência que você... Oi, Roa, seja bem-vinda! Inteligência emocional, a Vivi falou. Quem mais? Inteligência emocional. Qual é a característica, competência, habilidade? Podem falar mais. Que você admira nesse líder. Vamos lá, pessoal! Oi, Graci! E quem é minha mentorada aí vai colocando um coração amarelo, que eu quero saber quem tá aqui. Quem das mulheres alquimistas estão aqui. Tá? Então, se vocês pararem pra pensar, se vocês estão pensando nessas características, empatia, capacidade de se comunicar e de ouvir, comunicação, a Rô falou. Então, se vocês pararem para observar, capacidade de resolver problemas, de se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso são competências fundamentais para alguém que trabalha na área de vendas. Pense você agora vendendo o seu produto. Você não precisa criar uma empatia com o seu cliente? Que nem a habilidade do líder, entender qual é a dor que ele tem para ajudar ele a resolver a solução? Sim, você não tem que ter uma escuta ativa, que também é uma habilidade de liderança, para conseguir perceber quais são os problemas que essa pessoa está enfrentando, para que você então possa trazer a solução? Carisma, humildade, conexão, perfeito! Tudo isso são habilidades de um bom vendedor. Para pensar, um bom vendedor também tem que ter carisma, tem que ter uma escuta ativa, tem que saber ter criatividade para mostrar soluções que vão solucionar um problema.
tem que saber se posicionar, tem que mostrar para o cliente um posicionamento, um caminho. Então vocês, como prestadores de serviço, vocês precisam atuar e desenvolver habilidades de liderança. Pois são essas habilidades de liderança que vão ajudar vocês a conduzir os clientes de vocês para um raciocínio mental de solução de problemas. O problema é que a maioria das empreendedoras e empreendedores trabalham de uma forma muito passiva e não proativa. E proatividade é uma palavra que eu quero que vocês anotem aí, papel e caneta na mão. Proatividade é uma das principais características de qualquer profissional de sucesso. Seja você empreendendo ou seja você seguindo uma carreira corporativa. Por quê? Quem é proativo foca sempre em resolver problemas na solução antes que a água bata na bunda, não é assim? O passivo ou reativo, ele espera os problemas acontecerem. Daí ele fala assim, característica de quem é empreendedor passivo: ninguém compra o meu serviço. Os meus clientes não estão comprando de mim. Eu não atraio os clientes certos. Eu não consigo vender. Porque está trabalhando na passividade. Muita gente acha, e aí você pode aí estar se identificando, e não é culpa sua, caso você esteja nessa posição. E eu não falo de um lugar, como você não sabe. Não é isso, não é uma crítica. Do not take me wrong. É porque, se você está se identificando com essa fala, por que é que você não sabe disso? Porque você não aprendeu isso no colégio. Você não aprendeu isso na faculdade. Você não aprendeu isso em lugar nenhum. A gente aprende isso. Por que eu, Janaína Sofia, sei isso? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar, né, numa empresa de educação corporativa, que era o Senac, de vender cursos e treinamentos para empresas. E eu tinha aula sobre isso todos os dias. Porque para que eu precisasse vender esses treinamentos nas empresas, eu tinha que participar desses treinamentos. Então eu tive a oportunidade, graças a Deus, de aprender todas essas skills e de fazer muitos cursos e treinamentos na área de vendas, de liderança, de atendimento a cliente, e acumulei uma bagagem muito sólida que agora eu posso transmitir e compartilhar contigo. É por isso que eu tenho essas características, né, e esse conhecimento. Então, você não aprendeu isso na faculdade e você não aprendeu isso no colégio. E você também não aprendeu como ser líder. Você também não aprendeu como solucionar problemas, criar fora da caixa. Você aprendeu a seguir uma metodologia, um passo a passo que, se desse errado lá no trabalho de conclusão, você falhava. Então muitas empreendedoras chegam pra mim e dizem que elas têm medo, que elas têm um sonho muito grande de ter o negócio da vida delas, o sonho da vida delas, mas elas têm medo de falhar. Porque nós fomos projetados e formatados, e aí formatura vem de formatar, formatados para seguir um script. E nos colocaram muito medo, porque todo o nosso sistema educacional, né, ainda da época da Revolução Industrial, tá? Pós-Revolução Industrial, todo o nosso ensino ainda baseado em pós-Revolução Industrial, a gente teve uma educação não para empreender, mas para servir o sistema. É muito importante isso, vocês saberem disso. E o mundo tá mudando, a gente tá no século XXI e hoje o mundo precisa de cabeças empreendedoras, de pessoas que inovem, de pessoas que tenham a habilidade de comunicar claramente, de pessoas que tenham capacidade de criar soluções para problemas. Então, todas vocês que estão aqui assistindo, com certeza, já estão nessa jornada e já estão sentindo esse chamado de dizer, opa, tem mais coisa que eu preciso aprender para eu colocar o meu business no próximo nível. Não é só sobre eu fazer o post no Instagram, não é só sobre eu abrir o meu website e achar que os meus clientes vão vir até a mim. É muito mais do que isso. A gente precisa desenvolver o mindset empreendedor, a habilidade de comunicar, de vender, de conectar com as pessoas de uma forma humanizada. Então eu quero saber aqui com vocês, quantas de vocês aqui que empreendem com serviços, colocam o número 1, quem empreende com produtos, coloca o número 2, para eu saber exatamente com quem eu tô falando e trazer aqui alguns exemplos para vocês de como operar no mundo digital através dessas práticas de humanização que vão fazer com que você se conecte de uma forma mais profunda com o seu cliente-alvo. Vamos lá! Quem aqui trabalha com um produto
2. Quem trabalha com serviço, 1. Anja, Vivi, Habita, Beachwear, produto, maioria produto. Tô falando aqui de serviços, mas o que eu tô falando também vai servir para você que vende produto. Vocês vendem a maioria dos produtos ou serviços de vocês online ou presencialmente? Coloca aqui pra mim. Grace, minha mentorada linda, minha irmã Alessandra, 2, vende produto. Vamos lá, coloquem aqui pra mim. Quando vocês vão conversar com o cliente de vocês, vocês vendem mais, interagem mais pelo WhatsApp, vocês interagem mais pelo Instagram ou vocês interagem mais pessoalmente? Os dois, a maioria online. Então vamos pensar que o cenário online, pessoal, ele é um cenário igualzinho ao presencial, sem distinção. Imagina que você tem uma loja física, uma academia, e você chega lá e fala assim: eu vim porque eu quero saber mais como funciona os cursos de yoga, eu quero entrar na academia. E aí, a secretária da academia não olha na tua cara e pega assim: toma aqui o panfleto. E aí, com que cara que vocês vão ficar? Né? A mulher nem te olhou, não te deu um sorriso. Isso acontece no mundo físico, não é? Mas acontece muito mais no digital. O digital, ele é um ambiente virtual como se fosse um ambiente real. Quantas vezes vocês admiraram o trabalho de uma pessoa, a pessoa bomba no Instagram, tem 100 mil seguidores, sei lá quantos mil seguidores, vocês admiram aquela pessoa e vocês entram em contato e vocês tomam um banho de água fria. Quem já passou por isso, levanta a mão. Quem já passou por isso, levanta a mão. Toma um banho de água fria quando entra em contato com a pessoa que tu quer contratar pelo Instagram. E tu fala assim: meu Deus do céu, tu vê todo aquele marketing no YouTube, tu vê todo aquele negócio e daí tu entra em contato e o cara fala assim: tá aqui o link do meu website, clica aí. E tu fala: pô, não me deu nem oi, não perguntou como é que eu tô, não agradeceu que eu entrei em contato. E as pessoas estão esquecendo de se relacionar no digital. Elas se relacionam no digital como se elas estivessem na loja física estendendo um panfleto. Toma aqui. E esse é o erro número 1 de todas as empreendedoras que trabalham online. E se você faz todo um trabalho, passa o dia inteirinho fazendo post pra ir aí captar um cliente, aí o cliente entra em contato contigo e tu fala: tá aqui o link do meu website? Pá! Não dá, gente, não dá pra interagir assim com as pessoas. A gente precisa, em primeiro lugar, cada pessoa que dedicar o tempo pra te falar: tô pensando em contratar o teu serviço, a primeira coisa que a gente precisa fazer é agradecer. Obrigada por vir buscar informações de mim, de tantos profissionais que existem por aí. Você escolheu a mim para buscar informação. Então, muito obrigada por entrar em contato. É a primeira coisa que a gente precisa falar. Muito obrigada por entrar em contato comigo. Depois que a gente agradecer, a gente tenta entender o que aquela pessoa está buscando, qual é o seu maior desafio, me conta um pouquinho de ti. Não é assim: tá aqui o link do meu Instagram, tá aqui o link do meu website. Então, a gente precisa saber se relacionar na forma digital da mesma forma que a gente está se relacionando no presencial. Faz sentido isso para vocês? É importante a gente ouvir as pessoas, dar atenção para o tempo delas. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, mas aí tem que repensar, né? Porque se a gente não dá nosso tempo para as pessoas, que é a coisa mais importante, como que a gente vai querer que as pessoas comprem os nossos serviços? Não é mesmo? Então, assim, uma das opções pelo qual eu ainda não escalei o meu negócio de ter muitos seguidores é porque eu gosto e eu priorizo dar atenção para todas as pessoas que entram em contato comigo. Quem tá aqui, tá me assistindo e já entrou em contato comigo sabe que eu dedico atenção para cada um. E se eu não respondi alguém, foi porque eu não vi ou me distraí, mas normalmente eu dedico atenção e eu converso com a pessoa que entra em contato comigo. Eu gosto, né? Mais do que isso, eu gosto e eu valorizo conhecer o outro, tá? Então, aqui a gente falou nessa live, né? Todos os medos, o porquê que você tem medo de estar na posição de vendedor. Que é o medo de parecer o picareta, de medo de parecer a pessoa que vai não falar a verdade, do inoportuno, do chato.
mas também tem outras questões que eu não abordei que fazem você se sentir desconfortável na posição de vendas. E vocês sabem o que é? Acontece no nível muito sutil energético e no nível inconsciente, não é consciente. O que vocês acham que seria esse medo? O medo da venda. Aliás, se você tem medo da venda, pode escrever aqui pra mim qual é o maior medo que você tem, porque daí a gente pode conversar sobre eles. O que vocês acham que seria o maior medo pelo qual você tem medo de vender, de estar nessa posição de vender os seus serviços? O que você acha? Qual é o seu maior medo? Aqui sem julgamento, porque todo mundo tem medo, todo mundo já teve medo. Então, sem julgar, abre teu coração. Aqui é um espaço que eu abro pra gente aprender, pra gente se posicionar também como vulneráveis, né? Nós somos todos aprendizes, né? Por mais que eu já tô nessa caminhada de vendas aí há 24 anos, eu tô sempre aprendendo. Medo da rejeição, medo de ninguém se interessar, perfeito! Medo da rejeição é um dos maiores medos pelos qual a gente não quer vender, porque ninguém gosta de ouvir não. E quando a gente escuta um não do nosso cliente, isso, medo do julgamento, medo da rejeição, perfeito! Quando a gente escuta o não do nosso cliente, a gente sente, e muitos de nós leva para o pessoal. E aí aquilo fica muito murcha, né? A pessoa pensa assim, murcha. Rejeição, medo de ser inconveniente, parecer desesperada para fazer a venda. Exatamente isso. E ninguém quer não ser amada, todo mundo quer pertencer. Então, olha só que interessante isso que vocês estão trazendo. Se realmente nós temos no nosso nível inconsciente frustração, né, um medo do não, ninguém quer ser rejeitada, o que a gente precisa fazer para que a gente consiga lidar com isso? E aqui eu quero ensinar uma coisa importantíssima. Eu não contei pra vocês que eu sou filha de uma mulher, minha mãe é arquiteta, mas no ano de 1979, o ano que eu nasci, tá? Já tenho 43. O ano que eu nasci, a minha mãe quebrou a empresa dela. Ela quebrou, ela tinha uma empresa de construção com mais de 20 funcionários, ela quebrou. Ficou com uma mão na frente e outra atrás, ela teve que começar a vender livro. E ela vendia a Enciclopédia Universal. E ela precisava ir na casa das pessoas, vender enciclopédia, que era uma fortuna na época. Quem lembra da Delta Universal aí, levanta a mão. Minha mãe era gerente de vendas da Delta Universal. E ela tinha que treinar os funcionários, ela pegava toda a equipe, colocava dentro do carro e viajava todo o interior do Rio Grande do Sul para vender livro com essas pessoas. E eu cresci com a minha mãe me ensinando técnicas, pessoal, de vender livro, gente. Eu falo que eu tenho 24 anos de experiência comercial, mas na verdade eu nasci na barriga da minha mãe quase, aprendendo sobre técnicas de vendas. E a minha mãe, ela dizia assim para os funcionários dela, para os vendedores dela de livro. Ela dizia assim, vocês vão ouvir 10 nãos. Vocês vão ouvir 10 nãos para um sim. Então, vocês vão ouvir um não, vocês vão contando. Até o nono, vocês vão ouvir um sim. E quando ela treinava eles para o não, eles não ficavam mais chateados quando eles ouviam não, porque eles estavam em busca do sim. E isso também não se aplica apenas ao negócio de vocês, porque vocês vão ter que saber que vocês vão ouvir 4 nãos para um sim. Quantos nãos vocês vão ter que ouvir para que vocês escutem um sim? Vocês têm que saber qual é a média de conversão dos clientes de vocês. Vocês vão precisar ouvir 5 nãos? Quanto melhor você for de transmitir as suas ideias, né? E benefícios, diferenciais e a transformação na vida do cliente de vocês, mais vocês vão conseguir converter, né? Aquela pessoa que é aspirante a cliente. Quanto melhor vocês forem boas de expressar e comunicar. E de liderança. Quanto mais vocês souberem liderar, mostrar um apontamento de uma solução, mais vocês vão conseguir ter clientes. Quanto vocês ficarem na passividade, esperando o cliente comprar e não mostrar para eles que o serviço de você vai ajudar ele a resolver o problema que ele tem, aí vocês não vão conseguir, aí talvez vocês tenham que ouvir 10, 20, 30 nãos.
que não é a ideia. A ideia é que vocês aprendam como que vocês falam com o cliente de vocês, para que vocês ajudem o cliente de vocês. Não é para que vocês vendam, é para que vocês ajudem. E a venda, ela é o meio que vai fazer você ajudar ele. Porque se você não vender, você não vai ajudar. Não é assim? Então, o foco é ajudar o cliente. Então, se você que tá aí também assistindo, que não é empreendedora, me conta aí se tem alguém aqui que não é empreendedora, que tá aqui só querendo aprender sobre vendas. E se você tá procurando emprego na área corporativa, que é uma das coisas que eu faço também na mentoria de carreira com propósito, é ajudar pessoas a se vender na entrevista de emprego e conseguir o emprego dos sonhos. Co-criar um emprego com proatividade, tá? Eu faço isso também. Então, se você está procurando um emprego, você tem que saber que você vai ouvir quantos nãos na entrevista para um sim. Quantas entrevistas você vai ouvir não para ter um sim? O que acontece com a gente? Quando a gente não está preparada para o não, o primeiro não que vem, nós desmoronamos e não conseguimos ter resiliência mental. O que é resiliência? A habilidade de voltar para o centro rapidamente. Vem do termo industrial, né? É resiliência. Então eu consigo voltar por cento e recuperar a minha força e motivação para que eu consiga então continuar procurando o emprego que eu quero, ou para que eu consiga continuar as vendas com os meus clientes. Quantos não você vai ouvir para conseguir uma oportunidade de emprego? Quantos não você vai ouvir para conseguir converter um cliente em venda? Eu não gosto de dizer assim, mas ajudar o seu cliente a resolver um problema dele. Faz sentido isso pra vocês? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a contar. Se vocês ouvirem 10 nãos, 20 nãos, é porque vocês não estão sabendo comunicar o valor que o serviço ou produto de vocês gera na vida do teu cliente. Quando que um cliente compra de você? Presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Presta atenção. Um cliente, pode anotar também. Um cliente compra de você quando ele percebe que o valor que ele ganha é maior do que o preço que ele paga. Vou repetir. Um cliente compra de você quando ele percebe que o valor que ele recebe é maior do que o preço que ele paga. Sendo assim, como que você aumenta a sua percepção de valor do seu serviço? Vamos lá. O que é que você precisa dizer para o seu cliente para que você transmita o valor do seu serviço? O que na fala você precisa transmitir para que você aumente a percepção de valor do seu produto ou serviço? Quem fala? O que você precisa falar para o seu cliente para que ele perceba o valor? Para que o valor seja maior do que o preço que ele paga. O que vocês acham que vocês têm que falar? Credibilidade, vocês têm que passar por credibilidade, absolutamente, tem que transmitir credibilidade. E como é que tu transmite credibilidade? Como que se transmite credibilidade? Vamos lá, pessoal! Eu sei que tem muita gente que faz mentoria aqui comigo, já sabem de algumas coisas, entenderam a necessidade. Entender a necessidade, perfeito. Então a gente precisa sim transmitir credibilidade, entender a necessidade, mas como que ele vai perceber o valor? Essa é a pergunta. Como que ele vai perceber o valor? Uniqueza e originalidade, que você resolve os problemas dele. Perfeito. Mas tem duas coisas aqui fundamentais que vocês não falaram. Se mostrando disponível. Duas coisas fundamentais que vão fazer com que ele perceba que o valor que ele ganha é maior do que o dinheiro que ele paga. E tem uma palavra, transformação. A transformação na vida desse cliente. Qual é a transformação que ele vai ter com o serviço ou produto de vocês? Qual é a transformação? Qual é a mudança que vocês geram na vida dessas pessoas? A Bita falou confiança, a Lu falou liderar a venda e se mostrar como o veículo de realização do problema do cliente. Perfeito! Ser líder da venda, né? Então a gente quer saber, o cliente precisa saber a transformação que ele vai ter, isso tem que estar muito claro,
Vocês precisam saber qual é a transformação e a promessa que vocês entregam para a vida dos clientes de vocês. E também vocês precisam falar duas coisas. Quais são os benefícios do serviço de vocês? Ou seja, por que é bom para ele contratar o serviço de vocês? Por exemplo, se vocês vierem aqui agora, eu vou falar para vocês que os benefícios de vocês fazerem a mentoria comigo vai ser que você vai aprender a habilidade de se comunicar, de vender, de liderar. Tudo que você não aprendeu na faculdade, você vai aprender aqui comigo, quase como uma escola de empreendedorismo, né? E você vai alavancar o seu negócio, potencializar os seus ganhos, porque você vai aprender a desenvolver a proatividade, a liderança. Então, esses são os benefícios do meu trabalho na vida de vocês. Os meus diferenciais. E aí são duas coisas, benefícios e diferenciais. Você tem que saber quais são os seus diferenciais. Então, eu tô falando dos benefícios do meu trabalho. Quais são os benefícios do teu trabalho? Quais são os benefícios do teu serviço? O porquê que contratar o teu serviço é bom para o teu cliente? O que ele ganha com isso? Eu vou ganhar mais se eu contratar a mentoria da Jana, eu vou maximizar os meus ganhos, eu vou atrair mais clientes, eu vou posicionar o meu produto e o meu serviço de uma forma mais elevada, né? Eu vou entender os meus diferenciais, eu vou ser única, eu vou trabalhar com a minha criatividade. Então, tudo isso são questões importantes. Vocês precisam saber quais são os benefícios que vocês geram na vida das pessoas, dos clientes, e quais são os diferenciais. Os diferenciais de vocês em relação ao mercado. Por que ela contrata você, Lu? Por que ela contrata você? Quem tá aqui? Val, Tati, Lani, Alessandra. Por que ela contrata você e não contrata o seu competidor? Por quê? Bom, o meu porquê as pessoas normalmente me contratam, elas falam que elas gostam da forma que eu me expresso, que elas entendem que eu trabalho espiritualidade com negócios e uno os dois mundos. E muitas pessoas, elas sentem dificuldade de contratar um mentor de carreira ou de empreendedorismo, porque ou os caras só falam em número, né? Ou só falam em venda e não conseguem integrar o propósito com o mundo do negócio. Então, isso é o que as pessoas dizem pra mim. E o porquê que elas contratam os meus serviços, né? Além de ver resultados aí na vida das pessoas. Por que elas contratam os seus serviços? Quais são os seus diferenciais em relação aos seus competidores? E isso é importante saber. E não mais saber comunicar e mostrar, né? Fazer o teu cliente perceber isso, tá? Dúvidas até aqui? Oi, Rodrigo! Melhorou do Covid, Rodrigo? Dúvidas até aqui? Quem tem dúvida sobre vendas? Quem quer fazer alguma colocação ou falar a frase que mais impactou hoje sobre como perder o medo de vender? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. De 0 a 10, sendo 10 o máximo do medo, 0 o mínimo do medo, quanto está agora, depois de tudo isso que eu expliquei para quem está acompanhando desde o início, o seu medo de vender? De 0 a 10, quanto que está o medo? Sendo 0 o medo e 10 o máximo. Que se ainda tiver medo, esse medo precisa ser trabalhado. 6, falou a Tati. Quanto tava no início da live, Tati? Se diminuiu, já valeu. Eu quero saber se diminuiu o medo aí. 4, a Vivi falou. Diminuiu o medo pra vocês desde o início da nossa live, gente? A gente sai do caráter trazendo a consciência pro vendedor, que é o picareta, que é o enganador. A Vivi saiu de 8 para 4. Ah, não. Tati tava 8, a Tati saiu de 8 para 6, a Vivi tá em 4, né? A gente sai desse pilar, desse mundo que foca na venda, que foca só no dinheiro, né? E a gente vai para esse pilar mais de eu sou o líder, eu vou ajudar essa pessoa de forma genuína, né? Eu realmente estou preocupada com esse ser humano que tá aqui na minha frente. Eu realmente estou preocupada em me conectar, em me relacionar de uma forma genuína, de conhecer esse ser humano, de ajudar com aquilo que eu tenho. Esses são negócios humanizados, negócios que falam, que agem com verdade, com princípio, que tem esse caráter, né? E aí quando você age assim, fica mais fácil. Porque você não é um personagem ali, você está sendo você, né? Então é mais fácil você trabalhar com esse caráter humano, ser gentil, ouvir, né? Em todos os momentos.
Dizem, né, que cada momento que o cliente entra em contato com você é um momento da verdade. Então ele vai lá ver no seu website, ver no seu Instagram, você prometendo um monte de coisas para ele. Mas aí quando ele entra em contato contigo, é que ele vai verificar se aquilo tudo que tu tá falando e toda aquela imagem institucional que tu tá fazendo, ela é verdadeira. Aí você coloca lá que você, né, trabalha com espiritualidade, com isso, que não sei o quê, e daí ele entra em contato contigo e não ouve de ti. Ou ouve só, tá aqui meu link, né? Então a gente tem que estar coerente com aquilo que a gente tá falando, né? Trabalhar com essa congruência. Quem quer fazer alguma pergunta, falar alguma frase mais importante que mais impactou? Podem colocar aqui. Então eu quero dizer para vocês que nesse mês de abril ainda teremos mais uma live semana que vem sobre a jornada empreendedora, Mindset Empreendedor. E eu quero dizer para vocês que quem sentiu a conexão de se aprofundar e aprender mais sobre o mundo do empreendedorismo, sobre como desenvolver comportamentos de liderança, de vendas, de comunicação e saber posicionar o seu negócio, eu tô abrindo as vagas para mentoria de empreendedorismo humanizado agora para maio. A gente tem 10 dias ainda, então você ainda tem tempo de ir lá no meu Linktree e marcar o seu encontro estratégico, que é a sua primeira reunião comigo, no qual eu vou analisar o seu negócio, identificar as oportunidades de melhoria e te sugerir um plano de desenvolvimento que vai alavancar o teu negócio, para que tu saia desse patamar, né, de não tô conseguindo vender, trabalho, não chega a lugar nenhum, não sei aonde que o meu business quer chegar, né? Tu tem que ter a visão, né, a clareza do teu negócio, da onde você tá, aonde você quer chegar, quanto que você quer fazer no seu negócio e como que você vai estruturar serviços de uma forma inteligente para conseguir ter essa saúde financeira e exercer o teu propósito maior, né? Por mais que você seja super espiritualizada e sirva com a energia do coração, que é a maioria das mulheres que eu atendo, existe, para que você consiga exercer o seu propósito no mundo, você precisa ter saúde financeira. Ou seja, você precisa ser bem remunerada por aquilo que você faz, pelo bem que você faz e pela transformação que você gera. Se achar merecedora de receber, né, aquilo que você traz para o mundo. Que também é um dos dilemas das empreendedoras que eu trabalho, que elas muitas vezes não conseguem cobrar pelos serviços delas, ou não conseguem se achar merecedoras, ou não conseguem, ou tem vergonha, né, de às vezes colocar um ticket mais alto, mesmo que no fundo elas acham que mereçam, tá? Então aqui a gente trabalha muitas crenças ocultas dentro da mentoria e crenças limitantes relacionadas ao bloqueio do recebimento da abundância, tá? Então a gente trabalha todas essas questões e também estratégia de vendas e estratégia de marketing, liderança, entre muitas outras coisas, tá bom? Então, se você sentiu chamado, marca comigo o encontro estratégico. Tem poucas vagas, as vagas são limitadas e a mentoria é totalmente individual. Eu e você, durante aí 2 ou 3 ou 4 meses de desenvolvimento, dependendo do teu caso, né? Para que a gente consiga colocar o teu negócio num próximo nível e que você desenvolva todas essas competências que eu citei aqui. Se você tá assistindo essa live gravada e tá assistindo e assistiu, que gostou, deixa teu comentário ali embaixo. E pra quem tá assistindo ao vivo agora, eu vou deixar ela no ar. Vai lá e me conta qual foi a parte de virada pra você. E se essa live que eu trouxe relevância pra você, compartilha com as amigas de vocês, com as amigas empreendedoras. Ajuda esse trabalho chegar nas mãos de mais pessoas. Porque esse conteúdo de hoje aqui pode ajudar a transformar muitas vidas e trazer abundância e prosperidade na vida de muitas pessoas que precisam dessa informação, que é muito valiosa, tá bom? E deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, ó. Clareou a jornada. A Grace, muito bom. Amei quando falou de como lidar com a rejeição. Perfeito. Obrigada, Jana. Nos vemos no encontro na semana que vem. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo que tá chegando agora. Um beijo muito grande. E até mais, pessoal. Gratidão.